Fala aí, rapaziada do nosso canal do Grêmio, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí trazendo as notícias, as informações do Grêmio. Grêmio que enfrenta o líder Botafogo neste domingo na Arena. Com certeza aí a Arena vai estar lotada, a torcida do Grêmio vai buscar empurrar o time a vencer o Botafogo. E uma notícia boa que o Botafogo ainda não empatou no Campeonato Brasileiro, né? 0 empate, então ou ele ganha ou ele perde. E as duas partidas que ele perdeu foram fora de casa, como é a partida de domingo, né? O Botafogo joga fora de casa, então o Grêmio, sendo mandante, tem tudo para sair aí com um bom resultado, que é a vitória. Antes de soltar o vídeo, quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações, para você não perder nada. Tudo do Grêmio, tudo do Tricolor Gaúcho, você encontra aqui no nosso canal. Então vamos aí para o debate, vamos aí para o vídeo e daqui a pouco nós estaremos de volta. O Botafogo fez muito bem. E quando a coisa é jogar em cima dos adversários pelo lado, o Botafogo fez muito bem também. Vamos então para Porto Alegre agora para chamar o Gustavo Berton, porque ele estava acompanhando agora a entrevista coletiva do Renato Gaúcho, falando sobre o confronto, sobre o jogo contra o Botafogo. Berton, projetando também essa campanha, Luizito Soares, mas tem informação sobre o Luan, Rei da América? É isso mesmo, Mari. Um abraço para você, para quem está ligado no Sport Center. Uma informação importante dada pelo técnico do Grêmio, Renato Gaúcho, dizendo que o Grêmio vai tentar a contratação do Luan, vai tentar trazer o Luan novamente para o Grêmio. Deixa eu contextualizar, né? O Renato foi perguntado na entrevista coletiva sobre o que aconteceu com o Luan, né, nessa última semana, agredido por os torcedores do Corinthians. Ele está em litígio com o clube paulista. E o Renato, claro, deu a opinião dele sobre o fato, né? Até os conselhos que ele pode passar para o Luan. E no final da resposta ele falou, olha, eu já conversei com o presidente Alberto Guerra após a partida contra o Bahia pela Copa do Brasil de viabilizar o retorno do Luan para o Grêmio. O Renato vai esperar passar esses jogos importantes que o Grêmio tem, contra o Botafogo, obviamente, né? Os dois times que estão na ponta da tabela do Campeonato Brasileiro, depois tem um jogo decisivo na Copa do Brasil, e depois disso o Grêmio vai tentar mais concretamente a contratação do Luan. Claro, tem toda uma questão salarial, tem toda uma questão financeira envolvendo, né? Ele tem o contrato dele com o Corinthians, mas a principal informação é que o Grêmio vai sim tentar a contratação do Luan, já que o jogador está em litígio do Corinthians. O Renato entende que ele pode recuperar o Luan, né? O Renato tem essa característica de recuperar alguns jogadores e o Luan já deu muito certo, foi campeão da América com o Grêmio. Então essa é a principal informação da coletiva do Renato. Outra informação que o Renato passou aqui na entrevista coletiva, aí já se referindo ao jogo contra o Botafogo. O Grêmio ainda está, principalmente o Renato, né, na dependência do Luis Soares. Será que o Luizito vai para o jogo ou não? Ainda tem essa dúvida. E tudo depende, claro, das dores do Luis Soares no joelho. Contra o Bahia, por exemplo, ele acabou sentindo no aquecimento, acabou não participando do jogo. E agora o Renato ainda espera um posicionamento do Soares. Se ele tiver muitas dores, obviamente não vai para o jogo, ele vai improvisar o Vina no ataque. Se as dores no joelho deixarem, o Soares vai para o jogo contra a equipe do Botafogo. E uma outra informação que deu o Renato, né? O Grêmio, depois do jogo contra o Bahia, tem uma janela, até porque o jogo contra o Corinthians foi cancelado, enfim. É a data ideal, segundo o Renato, para o Soares ir tratar o seu joelho na Espanha, que já é um desejo do Soares. Ele vem conversando com a diretoria em ir para a Europa tratar com o seu médico o joelho direito, enfim. Tem essa janela, então é o ideal pelo Renato. Agora, vai depender também do posicionamento do Soares em relação a isso, mas foram as principais informações dessa entrevista coletiva do Renato. Hoje pela manhã, que até teve uma grande confusão, né? No site do Grêmio estava que o Grêmio treinaria à tarde, o Grêmio acabou treinando de manhã, foi uma correria danada, mas a gente conseguiu ouvir bem aqui a palavra do técnico do Grêmio. Quanto à viagem dele, isso aí é entre ele e presidente e diretoria do clube. O que eu tenho que fazer é sempre procurar contar com o jogador durante os jogos. Se ele vai jogar ou não domingo contra o Botafogo, vai depender dele. No momento que ele falar que não está sentindo dores no joelho e está pronto para jogar, obviamente que ele vai enfrentar a equipe do Botafogo. Agora, se ele chegar e falar que está sentindo dores no joelho, que está impossibilitado de jogar, bom, aí entra o bom senso, né? Aí ele vai ficar de fora de novo. Então, infelizmente, aconteceu isso aí, não adianta você falar, o Luan devia estar em casa. Não, o Luan não devia estar em casa. O Luan, ele estava com todo o direito dele de aproveitar a vida. Ele quer jogar, já não é um problema meu, o problema dele com o clube. Ele quer jogar, ele vai lá e ele treina. Ele quer jogar, não coloca ele para jogar,
é um problema do clube com ele, que não é problema meu, volto a falar. Agora, ele não tem direito de se divertir? Que país que a gente vive? Cadê a democracia? Eu fico triste, porque eu gosto muito do Luan. Comigo aqui, ele fazia algumas coisas comigo aqui que ele está fazendo em São Paulo. Mas era o primeiro a chegar para o treino, um dos últimos a ir embora, e rendia dentro do campo, jogador. O que é feito ou não no Corinthians não é problema meu. Comigo, o Luan rendeu e rendeu muito. Após o jogo do Bahia, eu conversei bastante com o Guerra no vestiário e troquei algumas ideias, inclusive de trazer o Luan de volta. Eu tenho conversado com o presidente, tenho trocado algumas ideias, deixar passar esses 2 jogos para ver. O jogador que fez o que fez com a gente aqui, ou qualquer outro jogador, ele não desaprende a jogar. Ele não desaprende. Então, por isso que eu digo, às vezes você precisa dar um carinho, ser um pai, ser um amigo, ser um irmão, ser um bom gestor, entendeu? Para você ter o jogador dentro do campo. Quem sabe não desaprende. Berton, te agradeço pelas informações também, por trazer a coletiva do Renato, tá bom? Obrigada, bom trabalho para você. Para você também, Mário, um abraço a todos. Até mais. Essa palavra do Renato é forte e é talvez a grande notícia também de agora, hein, Marra? Mudou tudo de novo? É. Como que você vê e você interpreta tão recente agora essa palavra? Claro que ainda é um desejo, uma sondagem, um interesse, mas é o Renato externando uma vontade de ter o Luan. Para mim tem alguma coisa aí. O Renato não precisa dar nenhuma palavra de carinho pro Luan. Uhum. Ele está entendendo que aquele Luan pode estar disponível para a utilização dele. Uhum. Eu não acho que ele está fazendo um agrado, um afago num momento de tensão, num momento complicado para a vida do Luan, não. Porque uma coisa é você falar assim, espero que ele fique bem, é um cara do bem, etc. Isso é uma coisa. Outra coisa é eu quero ele de volta. Não, a outra coisa é declarar com todas as letras, eu tenho conversado com o presidente da utilização dele aqui. Isso, imediatamente, no torcedor do Corinthians, a gente tem que falar um português bem claro, dá um alívio. Uhum. Porque o torcedor do Corinthians sabe o peso na folha de pagamento que tem sido o Luan e não pode contar com o Luan. Traz na minha cabeça, assim, o Renato não é bobo, gente. A gente falou aqui de Filipão de Vanderlei Luxemburgo, o Renato também está no futebol há muitos anos e há muitos anos já também como técnico. O Renato tem conversado com o Luan, ele está por dentro das coisas que estão acontecendo, ele conhece a vida do Luan atualmente, porque me parece que ele não ia falar isso assim à toa. Eu acho que ele deve estar mais ou menos por dentro do que está acontecendo. É isso que esse é o meu grande ponto também, Marra, eu tô com você, porque a gente sabe de algumas coisas do futebol. E às vezes a gente sabe de coisas, de bastidores, que não necessariamente é uma apuração que a gente pode chegar aqui e falar, ou às vezes não é nem notícia, não é de interesse público, sobre comportamento, sobre jeito, sobre relações, sobre relacionamentos, sobre intrigas, a gente não sabe. O Renato sabe. Se tiver qualquer questão com o Luan, o Renato sabe. Eu acho que ele sabe também. Eu imagino que ele sabe, porque ele não ia falar assim, não, eu vou soltar aqui, não sei nem como ele tá, nunca mais falei com ele até disse que tem conversado, nunca mais falei com o Luan, não sei de nada de bastidor, não chega nada pra mim, eu vou soltar uma bomba dessa aqui absolutamente sem nenhum background do que eu tô falando. Se o Renato fala, é porque ele vê uma possibilidade. Sim. Ele não colocaria a mão dele no fogo assim. Possibilidade e oportunidade. Sim. Tem uma proximidade, porque se a gente for relembrar, o Luan foi rei da América. Sim. Com o Renato, jogando muito. Muito. Inclusive especulado até em Barcelona, em clubes da Europa, na época, né? Jogando seleção brasileira, enfim, todo mundo sabe o que ele pode fazer. Campeão olímpico, inclusive. Campeão olímpico. A questão é, o Renato tem esse perfil de recuperar jogador. Nem sempre dá certo. A gente sempre lembra dos, né, que ele conseguiu recuperar, mas muitos não dá. O ponto é esse. O Luan quer se recuperar? Se ele tem esse desejo de se recuperar, se ele está disponível para construir uma nova página na vida dele como profissional e como pessoa, aí talvez o risco vale a pena com o Renato Gaúcho. E o Grêmio também, né? Assim, uma coisa é o Renato querer, agora o Grêmio está disposto, tem uma instituição a comprar isso com a torcida. O Grêmio é vice-líder do Campeonato Brasileiro, vive em paz. Porque isso gera burburinho, gera expectativa. Salário, tá pagando isso, mas não tá pagando aquilo. Agora, se oscila, ao invés de ter contratado, trouxe fulano. Isso abre brecha. Ô Mari, quando o Corinthians contratou, já era um reforço, uma contratação arriscada. Uhum. Já era. Ele já não entregava há algum tempo. Já era um combo complicado de você administrar. Agora é ainda mais arriscado.
A gente não tem falado do Luan jogador, infelizmente. Sim. Né? Ele até quer jogar, enfim. A gente não tem falado do Luan jogador. Nada justifica o que os criminosos fizeram com ele. Aquilo ali é inaceitável, inadmissível, tem que ser todo mundo preso. Nada justifica. Ele estava no horário dele ali de lazer na vida pessoal dele. Agora, o jogador Luan, há muito tempo a gente não vê. Então, assim, seria uma contratação arriscada para o Grêmio no momento. Qual foi a última vez que o Luan jogou futebol, hein? Também, eu não lembro, com toda sinceridade, não lembro qual foi a última vez que ele entrou em campo. Eu vou pesquisar sobre isso. Mas é porque, cara, eu queria saber do torcedor do Grêmio. Eu queria saber do torcedor do Grêmio. A nossa equipe, nosso editor-chefe vai pegar aqui. Eu queria saber da torcida do Grêmio o que ela interpreta. Neste momento, Mário Mar, esquece boas relações, esquece o que a gente já viu. Você, nesse momento, faz o negócio? Não. A não ser que ele seja um negócio mesmo assim de cláusulas e olho cláusulas. no olho e de confiança. Produtividade. Porque o Grêmio, o Renato, nesse momento, está prestando, pelo que eu estou percebendo, uma ajuda ao Luan. É uma ajuda ao Luan. Sim. É dando a mão ao Luan. Estendendo a mão. Estendendo a mão. Também acho. Porque ninguém mais vai fazer. Então vamos lá. Qual outro time do futebol brasileiro estenderia a mão... 10 de novembro, o último jogo. 10 de novembro? Nossa, vai bater um ano daqui a poucos meses. Qual outro time do futebol brasileiro estenderia a mão para o Luan? Um jogador que não entra em campo com uma camisa para defender um clube, com 11 contra 11, desde o dia 10 de novembro. Então, ali eu estou vendo uma atitude grande do Renato, que precisa... ter, né, assim, um aval da direção, tudo, do grupo de acolhimento desse jogador. Para mim, é um ato do Renato. E é um ato que, sim, o Renato não tem que fazer isso, não, tá? É isso? Ele tá em paz, ele é vice-líder do Campeonato Brasileiro. Está fazendo de maneira genuína, né? Porque confia no atleta, deve ter uma proximidade com o atleta, viu o atleta rendendo no seu melhor nível possível. Mas é uma atitude grande do Renato, mas que traz uma responsabilidade também para ele administrar daqui para frente, se acontecer. Porque ele tem que avaliar esse risco, que é, na cabeça do Renato, e claro, também ele tem que confiar nele ali enquanto comandante, enquanto gestor, enfim, de que na cabeça dele deve ser assim, se eu conseguir, eu trago um baita de um jogador. Mas o se eu não conseguir tem que estar nessa conversa. Para quando esse jogador pensa? O tempo que ele está sem jogar. Sem ritmo. Não é? E tem um outro ponto, né? Porque, assim, além de ser o Grêmio, que já é uma instituição gigantesca, é um Grêmio que ele foi feliz. Então, ele já tem uma história escrita, fechada, o torcedor tem aquela, sabe, guardada ali no... É idolatria também, Tá né? tudo certo ali. É abrir uma caixa de memórias, de expectativas de uma relação, colocar esse risco, isso tem que ser avaliado pelos dois lados. E quando a gente fala assim, em qual time o Luan hoje, qual clube faria esse contrato? Talvez um clube de menor expressão? Sim. Um clube, talvez, de uma segunda divisão, que valeria, às vezes, o risco, não sei o quê. Cara, a gente está falando do Grêmio, que ele tem uma história, é vice-líder do campeonato. O Mário, sabe o que é mais pesado? Quem está falando isso é o maior ídolo da história do Grêmio. É o cara da estátua. O cara da estátua, o maior ídolo da história do Grêmio, que é técnico do Grêmio, foi multicampeão também já como técnico, não só como jogador. Então, isso representa muito, é um assunto para, de fato, a gente debater. Eu acho que todo mundo merece uma segunda oportunidade. Acho bonito o Renato estender a mão, de tentar recuperar esse jogador. Mas sempre tem que partir do cara que precisa ser recuperado. Sim. Ele vai precisar dar a certeza de que, de fato, ele quer construir uma nova história na carreira dele. E aí, se isso acontecer, acho que o Grêmio vai ter que se respaldar bastante, né? Num contrato de produtividade, né? Juridicamente vai precisar respaldar o clube. Acho que talvez seja essa a questão no momento. O Corinthians, com toda sinceridade, está torcendo para isso acontecer. Tá torcendo. Vai facilitar. Sim. Mas cantaram no meu ouvido aqui a Ivana, e é uma coisa importante também, né, de relembrar. O Luan, com o Renato ainda, depois que ele vira rei da América, etc., ele já vinha em queda também com o próprio Renato, né? Sim. Eu entendo que talvez o contexto pode ser diferente, tipo aquela ressaca de campeão, e aí é difícil manter o ritmo, mas a ressaca deve durar um tempinho, né? Não, sim. tem muito o extracampo é complicado. Então tá aí, pessoal, foram as notícias do Grêmio. O Grêmio que está em preparação aí para essa partida contra o Botafogo, partida que acontece na Arena do Grêmio, e é um confronto aí dos dois primeiros colocados, né? O Botafogo tem 33 pontos, o Grêmio 26,
Caso o Grêmio vença o Botafogo, vai a 29 e fica aí a 4 pontos do líder. Então, vitória aí é de suma importância para o tricolor gaúcho. Gostou do vídeo? Deixa o seu like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal do Grêmio.